Retornando, e aí, pensou na pergunta? Todo ato tem que ser público, não é isso? Todo ato tem que ser público, sim ou não? Não, minha gente. A publicidade é uma regra, só que não é uma regra absoluta, porque alguns atos eles devem permanecer em sigilo. Então veja, cuidado com a prova. A publicidade é um princípio que deve ser observado? Claro, deve ser observado, está lá na Constituição, observado tanto pela administração direta quanto indireta. Lembra dos blocos passados? Pronto. Só que todo ato, para ser eficaz e moral, ele tem que ser público? Não, porque em algumas situações a administração vai ter que adotar o sigilo. Quando, professora? Vem comigo que eu conto. Vindo para cá, a gente analisa da seguinte maneira. Dá publicidade, já está cansado de saber que dá a devida informação, isso a gente já sabe. Só que aí a gente tem que saber também que como forma de exceção vai ter que ser adotado o sigilo. Só para ficar já bem claro para você, eu vou botar aqui, ó, que o sigilo na administração pública ele não é regra. O sigilo ele é a exceção. E quando é que esse sigilo ele vai ser adotado? Quando o sigilo ele for necessário à segurança do Estado, quando ele for necessário à segurança da sociedade, ou quando ele for necessário para preservar a intimidade. Quando ele for necessário a segurança do Estado, a segurança da sociedade, ou for para preservar a intimidade. Esses casos de sigilo daqui são autorizados pela própria Constituição Federal. Você indo lá no artigo 5º da Constituição Federal, deixa eu só botar esse 5º que ficou parecendo terceiro, não foi, pessoal? Pronto, a letra tá feia, vamos trocar. Então, quando você vai lá no artigo, agora sim, artigo 5º da Constituição Federal, você vê que a administração, em algumas situações, vai ter que adotar o sigilo. Quando o sigilo é necessário, a segurança do Estado, a segurança da sociedade, ou for para preservar a intimidade. Vamos para exemplo. Com exemplo, tudo fica mais fácil. Vamos, a Aline, a pobre coitada novo, pronto. A Aline já morreu nesse curso, não é isso? A Aline já, não é isso, foi atropelada, é uma maravilha. Vai ser assim até o resto agora. Pobrezinha, ela tá assim, né? Me lasquei. Mas tudo bem, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu sou delegada e a pobre da Aline é minha gente. Só que aí a gente está investigando uma mega associação criminosa. E a gente está quase chegando, não é isso, no centro da associação criminosa, pegando o traficante mor, não é isso, aqueles mais altos na hierarquia. E o que eu fiz? Com a autorização do juiz, tudo certinho, a gente infiltrou a Aline lá na associação criminosa para ela ficar brother do chefe da boca, do Zé da Coca, me trazer as informações, a gente marcar a batida policial e já ter uma interceptação telefônica, tudo acontecendo. Aí chegou um jornalista para entrevistar, que no caso de Recife seria Cardinô, não sei na sua cidade, mas aqui seria Cardinô, não é? Isso é um programa assim super luxuoso, depois de uma olhada, né? Então chegou Cardinô para mim entrevistar e eu fiquei muito emocionada, porque ia aparecer em Cardinô. Aí ele começou a me perguntar se eu tinha novidades. Aí eu disse, rapaz, Cardinô, não era para contar não, mas sabe lá a associação criminosa de Zé da Coca? Estou investigando. Já tem interceptação telefônica. Já marquei a batida policial para o dia 5 do próximo mês. E minha gente, mostra a foto. Aline, essa daqui, tá lá infiltrada. Tenha certeza. O mundo acorda. Aline nunca mais. Ela vai morrer por lá mesmo. Então, tá percebendo? Essa informação, se eu divulgar, se eu der publicidade, eu estou colocando em risco a segurança do Estado. Por quê? Porque aquela associação criminosa vai se voltar contra a própria polícia, nesse meu exemplo, contra o próprio Estado. Ela vai fugir, eu não vou conseguir prender ninguém, então eu vou colocar em risco a segurança da sociedade, porque os bandidos vão estar soltos. E a pobre da minha gente, Aline, que estava lá infiltrada, eu revelei a intimidade dela. E ela provavelmente vai morrer. Então perceba que uma conduta dessa, principalmente uma investigação policial desse nível, é claro que ela não pode ser pública. Ela tem que ser sigilosa. Porque se eu der publicidade, eu coloco em risco o Estado, a sociedade e ainda revelando a intimidade, coloco em risco a minha gente. Então veja que a publicidade é uma regra, mas não é uma regra absoluta, porque em algumas situações tem que existir exceção, onde eu devo adotar uma conduta sigilosa. Beleza? Mas ainda tem muita coisa de publicidade para falar. Vem comigo. Vindo para cá, a gente analisa o seguinte agora. Cuidado para não confundir publicidade com diário oficial. Veja só,
Deixa eu botar só da cor certa para ficar tudo bonito. Toque feminino, né, pessoal? Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, perceba que dar publicidade, publicidade é o gênero. Publicidade, quando eu falo em dar publicidade, publicidade é gênero. Como assim gênero? Porque existem várias formas de se dar publicidade. Perceba, a publicidade pode ser dada no diário oficial, pode ser dada uma publicidade saindo algo em um jornal. A publicidade pode ser feita, não é isso, por meio de aviso à pessoa interessada e assim por diante. Vou botar uma reticências assim por diante. Cuidado com questão de prova que diz que necessariamente a publicidade ela tem que ser feita por meio do diário oficial. Não, minha gente. Imagina que toda informação tivesse que sair no diário oficial. No diário oficial só sai a informação de interesse geral e nem tudo é de interesse geral. Então eu posso até estar dando publicidade, mas vou dar publicidade por outra forma, por exemplo, fazendo um aviso à pessoa interessada. Como assim? Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina a sua nomeação. Já imaginou a sua nomeação? Chega arrepia, né? É o dia da cachaça suprema da sua vida. Professora, eu não bebo, então vai ser o dia da alegria suprema da sua vida. Quando seu filho perguntar, mamãe, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ele está esperando que você responda o nascimento dele. Aí você responde para ele, meu filho, foi o dia da minha nomeação, que é o dia da sua alforria como pessoa, não é? Esse é o dia que você fica rica, nem que seja de alegria. Já disse que riqueza nem sempre é dinheiro. Então, no dia da sua nomeação, você vai ler a sua nomeação onde? No Diário Oficial. Quando está perto da sua nomeação, a primeira coisa que você vai fazer todo dia de manhã, antes de dar bom dia a qualquer pessoa, é ir no computador, ver se sua nomeação saiu no Diário Oficial. Aí fica lá olhando todo dia, até um belo dia se acordar e sua nomeação está lá escrita no Diário Oficial. Perceba que nesse caso ela saiu no Diário Oficial por quê? Porque a sua nomeação não é de interesse só seu, ela é de interesse geral. Como eu disse, ela é interesse seu, dos outros candidatos, meu para poder visualizar que você passou no concurso. Então a sua nomeação é de interesse geral. Vê um outro exemplo. Quando sai um edital de licitação, a administração está querendo fazer uma nova obra. É uma informação de interesse geral? Então vai sair lá no Diário Oficial. Mas imagina o seguinte, imagina que isso aqui é uma repartição pública. Eu sou a chefe, a Aline é a minha subordinada. A Aline me pediu para sair um pouco mais cedo hoje, porque ela tinha uma reunião da filha dela na escola. Aí me pediu para sair um pouco mais cedo. Aí eu fiz, Aline, tu tá autorizada, pessoal, a Aline está autorizada a sair mais cedo. Eu dei publicidade ao ato de autorização que eu pratiquei, sim ou não? Sim, mas foi uma publicidade verbal. Não precisa isso sair no Diário Oficial. Porque imagina que tudo que fosse feito na administração tivesse que sair no Diário Oficial. Não tinha página no mundo que desse conta de tanta informação que ia ter. Então, não é que publicidade é igual a Diário Oficial. Algumas publicidades saem no Diário Oficial, outras não. Outras, por exemplo, podem ser feitas com um simples aviso dizendo, está autorizada, pode sair mais cedo. Beleza, pessoal? Só que aí eu tenho uma pergunta para você. A publicidade é um requisito para dar existência, validade ou eficácia aos atos? Como assim, professora? Vamos esquematizar? Vindo para cá, a gente analisa da seguinte maneira. Sabe aquela história, entendeu o que é que eu desenho? Desenhe, professora, que fica mais fácil. Eu sempre fui adepta dessa teoria. Então, vamos desenhar. Pronto, deixa eu pegar aqui uma página em branco para a gente desenhar esse tópico daqui. Ó. Um ato, ele tem o plano de existência, ele tem um plano de validade e ele tem um plano de eficácia. Então, o ato, ele tem um plano de existência, validade e eficácia. Vou traduzindo, mas o início é bem fácil. Existência é saber se o ato existe ou não. Validade é saber se o ato é válido ou inválido. O único que poderia confundir um pouco é esse daqui, ó. Eficácia é saber se o ato está apto ou não a produzir efeitos, não é isso? Então, existência é saber se o ato existe. Validade é saber se o ato é válido ou inválido. E eficácia é saber se o ato ele está apto a produzir
Efeitos. Eu vou te dar vários exemplos aqui, só para a gente ir treinando essa lógica do plano de existência, validade e eficácia. Vê o raciocínio que eu vou fazer. Imagina a seguinte lógica. Deixa eu pegar aqui, pronto, para poder dar exemplo para vocês. Esse celular. Imagina que eu disse assim, Aline, tu quer comprar meu celular? Tá, sei lá, R$ 800. Promoção, ó, não tá quebrado, não tá nada. Aí a Aline fez, quero. Como é que a gente faz o negócio? Eu digo, ó, faz uma transferência aí para minha conta de R$ 800 e eu te passo o celular. O que ela fez? Acabou de fazer a transferência, aqui está o comprovante da transferência, eu entreguei o celular para ela e os R$ 800 estão na minha conta. Essa compra e venda aqui existiu? Existiu, você acabou de ver. Essa compra e venda aqui é inválida ou válida? Válida. O celular é meu, eu vendo para quem eu quiser. E já está produzindo efeitos? Já, porque ela já está com o celular e eu já estou com dinheiro na conta. Então, nessa minha história, esse ato que foi feito, ele existe, ele é válido e ele é eficaz. Vamos mudar de história agora. Imagina que eu cheguei aqui com a criancinha, uma mini monstrinha, coisa mais linda do mundo. Ela é pequenininha, cabelos douradinhos, cacheadinhos, olhos azuis e bochecha rosa corada. Aí eu fiz, Aline, quer comprar? É, comprar uma criança mesmo, viu, minha gente? Não se assuste com exemplo, não. É claro que eu não ia vender, só exemplo. Então, aqui tá a criancinha, linda. Eu fiz, Aline quer comprar? Ela fez, ela é bonitinha, tá quanto? Eu digo, tá R$ 5.000 a criança. Ela tá cara, eu, tá, 4.000. Ainda tô negociando a criança, estão vendo, né? Aí ela pegou, transferiu o dinheiro para minha conta e eu dei a criança para ela. Essa compra e venda de criança existiu? Existiu. Você acabou de ver, foi na sua frente. Agora, comprar uma criança é válido ou inválido? É claro que é inválido, não se pode comprar uma criança. Mas já está produzindo efeitos? Tá, porque eu já estou com o dinheiro e ela já está com a criança. Então, nesse meu exemplo, esse ato como um todo, ele existiu, foi inválido, mas já é o quê? Eficaz, está produzindo efeitos. Beleza até aí? Último exemplo para chegar onde eu quero. Imagina que eu disse assim, Aline, se tu passar, sei lá, no próximo concurso do TJ de Pernambuco, estou inventando, se você passar no próximo concurso do TJ de Pernambuco, eu te dou um celular. Não é isso, estou prometendo para ela, aqui na sua frente. Tem muita testemunha me assistindo. Aí a gente pegou e assinou um contrato agora. Esse contrato existe? Existe, não é isso, a gente pode pegar. É inválido ou válido eu fazer isso? É válido. Agora hoje, já está produzindo algum efeito? Não, porque só vai produzir efeitos se ela passar no próximo concurso do TJ de Pernambuco, porque se ela não passar, não produzir efeitos nenhum, porque ela não vai ganhar celular nenhum. Estão percebendo a lógica? Então, esse meu terceiro exemplo, o ato existiu, foi válido, mas ainda não é eficaz. Aí olha a pergunta aqui, despenca de cair na banca do CESP, também despenca de cair na banca da FCC. A publicidade é um requisito para dar o que ao ato? Existência, validade ou eficácia? Pensa aí 2 segundos, vai, vou ficar te olhando, fiscalizando. Existência, validade ou eficácia? Aí eu vou te contar uma história que aconteceu com uma amiga minha. Uma amiga minha, ela estava próxima de ser nomeada. E você vai ver, quando você estiver próximo de ser nomeada, que você vai ficar um pouco psicopata. Como assim um pouco psicopata? Todo dia ela ligava lá para o local que ela ia ser nomeada, falava com a pobre da moça dos recursos humanos, que já estava assim, íntima dela, antes dela começar a trabalhar, dizendo, e aí, né, saiu alguém, surgiu alguma vaga? Porque se surge alguma vaga, ela é a próxima. Ela era a próxima da fila, ela vai ser nomeada. Aí ela fazia, e aí, alguém se aposentou? Não, droga. E aí, alguém foi demitido? Não, droga. E aí, alguém saiu, alguém morreu, qualquer coisa. Ninguém nem morria no lugar. Coitada ficou lá, esperando, 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 até que um dia ela ligou para lá. Aí a moça dos recursos humanos disse assim, ó, olha, tua nomeação tá pronta, porque fulaninho se aposentou e tu vai ser chamada. E estava aqui, ó, Maria vai ser nomeada em virtude da aposentadoria de João. Tá aqui, pronta a nomeação dela. Mas sabe qual foi o problema, pessoal? A nomeação dela estava aqui pronta, ela realmente era próxima na ordem de classificação. Só que a nomeação dela estava aqui, ó, na mesa dos recursos humanos, esperando a autorização para sair no Diário Oficial. Sabe quanto tempo demorou para ser publicado no Diário Oficial? Quase 6 meses. Quase que ela infarta. Nunca engordou tanto na vida de nervosismo que ela ficou. Então, olha a lógica. A nomeação dela está aqui, na mesa dos recursos humanos. Ela já pode começar a trabalhar? Não, porque ela só pode começar a trabalhar depois que a nomeação dela sair no Diário Oficial, ela for para o ato da posse e assim por diante. Então, veja, a nomeação dela já existe? Existe, está aqui na minha mão. Se seguiu a ordem de classificação, é inválido ou válido? Válido. Mas enquanto não sair no Diário Oficial para dar publicidade, essa nomeação não produz nenhum quê?
efeito. Estão percebendo o raciocínio? Então, a publicidade serve para o ato existir, ser válido ou eficaz? Eficaz, porque com a publicidade, aquele ato, ele começa a produzir efeitos. Essa questão é massa para cair em prova. Bora anotar. Anotando aqui, ó, a gente já vai saber o seguinte, ó, que a publicidade é um requisito para dar eficácia, para dar efeito àquele ato. Eu dei o exemplo da nomeação, porque eu sempre gosto de falar da nomeação, que é seu assunto favorito na vida. Mas quando você está estudando, por exemplo, processo, alguma coisa assim, você vê que, por exemplo, às vezes o juiz ele dá uma decisão. Você não pode recorrer dessa decisão, só que o seu prazo para recurso começa de quando ele fez a decisão em casa? Não, você não sabe quando ele fez a decisão em casa. Começa a correr o seu prazo para recurso quando aquela decisão for publicada em algum canto, quando você for avisado. Ou seja, a publicidade, ela serve para produzir o quê? Efeitos. Só quando aquela decisão for dada a ela a publicidade, é que começa a produzir os efeitos e você, por exemplo, vai poder recorrer. Então, não erra mais isso em prova. A publicidade é um requisito para dar eficácia. Beleza? Só que tem outro caso interessante que tem decisão do STJ e cai bastante em prova. Vem comigo, vamos desenhar aqui. Vindo para cá, deixa eu pegar uma outra página aqui com vocês. Dê logo print nessa. Pronto. Deixa eu pegar aqui com vocês. Em alguns locais da administração está acontecendo uma coisa interessante. Em alguns locais na administração, no site do local, tem um tal de um portal da transparência. Portal da transparência. Qual é a lógica desse portal da transparência? A lógica dele é o seguinte, ó. Ele divulga o nome do servidor, e divulga ainda a sua remuneração. Então, você está trabalhando em um canto, aí chega nesse canto, no site do canto que você está trabalhando, e em alguns locais tem um tal de um portal da transparência. Com esse portal da transparência sai o nome do servidor e a sua remuneração. Minha gente, quando inventaram isso, o que foi de servidor doido não é brincadeira. Eles começaram a dizer que era um absurdo sair o nome deles e a remuneração deles porque estava ferindo a intimidade e a Constituição garante a intimidade. Só que vamos analisar de forma seca. Aquele servidor tem a sua remuneração e a remuneração dele está sendo paga por quem? Por a gente, pelo povo, porque a gente paga os impostos e os impostos são revertidos para custear a remuneração daquele servidor. Então, a gente tem interesse de saber como o dinheiro está sendo gasto, como está sendo pago aquele servidor, até para evitar o tal dos super salários. Não é isso que você sabe que existe. Então, o que foi que o STJ disse? Disse que não tem problema algum divulgar o nome do servidor e a sua remuneração. Com isso, a conduta da administração fica muito mais transparente. Ficando mais transparente, fica muito mais fácil de se realizar um controle, garantindo assim o princípio da publicidade. Então, nome de servidor pode, remuneração pode. Só que aí tu sabe que no Brasil tudo tem excesso, né? O que alguns sites, alguns portais da transparência começaram a fazer? Vem para cá que eu te conto. Alguns portais da transparência acharam um pouco e começaram a fazer o seguinte, ó. Além do nome da remuneração, começaram a botar o CPF do servidor, começaram a botar o RG do servidor. Aí, achando pouco, ainda colocaram um endereço. Colocaram um endereço. Você concorda que é facilitar demais o trabalho do bandido? Então, perceba, pense como bandido. Professora, eu não consigo. Rapidinho, só pense como bandido. Olha como isso facilita o trabalho do bandido. O bandido não precisa mais roubar sua carteira para ter acesso a seu CPF, já está no site. Não precisa não ir atrás de você para ter seu RG, já está no site. E se ele quer te sequestrar, não precisa mais descobrir onde você mora, porque o endereço dele já está no site. Minha gente, o bandido só ia ficar em casa, ó, olhando o site e vendo,
esse ganha mais, vou sequestrar esse. Não, esse ganha menos, só vou clonar o CPF dele e o cartão. Estão percebendo que coisa absurda? Então, o que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele disse? A divulgação de RG, de CPF e de endereço já passa do limite da proporcionalidade e da razoabilidade, porque aí fere a intimidade das pessoas. Então, divulgar nome e remuneração, ok. Agora, CPF, RG, endereço, não. No final das contas, ficou assim, ó, bora esquematizar. Vindo para cá, no final das contas, o que o STJ, ele disse? Ele disse que nome do servidor pode e remuneração pode, porque isso daqui está garantindo a devida publicidade. Agora, CPF, RG e endereço não pode, porque essas informações elas têm que permanecer em sigilo, porque aqui eu estou preservando a intimidade daquele servidor. Essa decisão daqui, essa decisão é uma decisão que já foi dada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, e em algumas provas de concurso, principalmente em uma banca estilo do CESP, aparece. Quando eu digo banca estilo CESP, não quer dizer que só cai lá, tá, pessoal? Mas assim, aparece com mais frequência na banca do CESP, mas pode aparecer na FGV, pode aparecer na FCC ou em qualquer outra banca. Então, de princípio da publicidade, aqui, ó, era isso que eu queria ver. Aí, só para completar aqui, para você tirar o print completo da tela, só para botar o que você já sabe, a publicidade é um requisito, de eficácia. Que a gente já sabe que requisito de eficácia... Ai, obrigada, sei que você me deu saúde em casa, né? Pronto. Então, a publicidade é um requisito para dar eficácia. Aqui a gente tem um resumo dos principais pontos de publicidade. Pode dar o print nessa tela para a gente poder ir para o nosso último princípio, que é o princípio da eficiência. Então, bora aqui no princípio da eficiência. Só que esse princípio da eficiência, eu quero fazer uma revisão com vocês, que é o seguinte, ó. Esses princípios do LIMP são princípios constitucionais expressos. A gente já sabe que se está expresso é porque ele está escrito. E a gente já sabe que está escrito aonde? Está escrito lá no artigo 37 da Constituição Federal. Vou voltar só para você olhar o que a gente já estudou. Perceba, aqui no artigo 37 da Constituição Federal, eu tenho os princípios constitucionais expressos, que eles estão escritos nesse artigo 37. E uma coisa que eu quero chamar bem a sua atenção é o seguinte, ó. A Constituição é de que ano, pessoal? A Constituição é de 88. Deixa eu logo te perguntar um negócio que de vez em quando o aluno ele se confunde com isso. Quando vem uma questão de prova dizendo assim, segundo a Constituição de 88, quer saber sobre o texto da Constituição em 88 ou quer saber da Constituição hoje? Estão percebendo a pergunta? Quando vem uma questão de prova, segundo a Constituição de 88, essa questão está querendo saber como estava escrito em 88 ou como está escrito hoje? Hoje, minha gente, sabe por quê? Se você desliga agora esse vídeo, vai numa livraria comprar uma Constituição, você vai comprar a Constituição de 88? Vai, porque a Constituição ela é de 88. Não faça feito uma vez, eu escutei a menina dizendo, não, eu não comprei a Constituição não, porque cheguei lá, ela estava muito velha, era de 88. Criatura, ela é de 88. Não tem como você comprar a Constituição de 2015, porque não existe. Existe a Constituição de 88, atualizada até 2015. Eu até brinco dizendo que eu sou Ana Cláudia de 85, estou atualizada até 2015. Cada um é de um ano, só que você vai se atualizando. Então, quando aparecer na sua prova, segundo a Constituição de 88, quer saber hoje o que está escrito na Constituição de 88. Então, se aparecer na sua prova dizendo assim,
São princípios expressos da Constituição de 88, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo ou errado? Volta para o material comigo. Perceba. Voltando aqui no material, ó, olha essas duas últimas linhas. São princípios da Constituição de 88. Lê comigo, vai lendo. Princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, são princípios da Constituição de 88. Só que cuidado, se perguntar se esses princípios eles são originários de 88, aí fica certo ou fica errado. Estão percebendo a diferença? Quando eu falo que são princípios da Constituição de 88, eu estou dizendo que hoje está lá. Mas quando eu pergunto pela origem de 88, eu estou querendo saber o que estava escrito em 88 e não hoje. E quando você pegar o texto originário da Constituição em 88, não tinha um princípio, não tinha esse último princípio que a gente vai estudar agora, que é o princípio da eficiência. Que o princípio da eficiência ele só ingressou na Constituição 10 anos depois, fruto de uma emenda à Constituição, ou seja, uma alteração que foi feita na Constituição, e essa alteração ela deu origem a esse novo princípio. Bora esquematizar. Vindo comigo então aqui, a gente visualiza o seguinte, ó, deixa eu passar de página. Apesar da eficiência ser um princípio da Constituição de 88, não tem origem em 88, porque ele só foi incluso pela Emenda Constitucional 19, que só veio aparecer 10 anos depois. Então, o princípio da eficiência, ele nasceu em 98. Hoje, ele faz parte da Constituição de 88, mas ele nasceu em 98. E por que ele só nasceu em 98? Porque a administração passou por dois momentos. Vamos esquematizar isso daqui. Deixa eu deixar organizado aqui para você. Pegar uma página em branco, pronto. Então, deixa eu montar o esquema aqui do princípio da eficiência. A administração, ela antes de 98, era completamente do tipo administração burocrática. Aí, depois de um tempo, a gente saiu da exclusividade da administração burocrática e passou a adotar um outro tipo de administração, que é chamado de administração gerencial. Deixa eu montar uma tabela com vocês aqui para facilitar o nosso estudo. Nunca fica reto, mas vale a intenção, pessoal. Então, vê só. A administração burocrática era o modelo de administração adotado de forma completa antes de 1998. Já a administração gerencial é o modelo adotado de 1998 para frente. Vou botar logo as palavras-chave. Na administração burocrática, eu estou preocupada muito com o meio. Estou preocupada muito com o procedimento. Estou preocupada muito com a forma. Já na administração gerencial, eu estou mais preocupada com um fim. Eu estou mais preocupada com um resultado. Eu estou muito mais preocupada com a eficiência dos atos. Então, aqui a gente tem um esquema inicial do modelo de administração burocrática com o modelo de administração gerencial. Veja que o modelo burocrático ele é antes de 98, ele está preocupado com o meio, com o procedimento, com a forma. Já a administração gerencial, após 98, está preocupada com o fim, com o resultado, com a eficiência. Aí tu diz assim, professora, tá, eu vi a tabela, mas ainda não estou conseguindo encaixar esses exemplos na minha vida. Mas vai conseguir encaixar no próximo bloco.